Magia para conseguir um grande milagre. Caso esteja a precisar de um milagre ou, mais concretamente, de resolver uma situação complexa, esta operação mágica é para si. Esta é uma operação que está ligada ao mazedeísmo, por isso no futuro eu vou aprofundar o assunto, mas por agora basta saber que esta era a religião dos primeiros magos. E é um ritual com Yazat Baran ou Yazat Barin, uma divindade que resolve os problemas humanos. Num episódio futuro vou explicar as diferentes divindades e como esta religião influenciou grande parte das crenças atuais. Aproveito para referir que por vezes estas divindades na era moderna são chamadas de anjos, isto porque anjo significa mensageiro e eles eram mensageiros da divindade suprema. Aqui divindade suprema entre aspas. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior da Ordem Ró Celeste e Arauto Odrai. Aproveito para anunciar que existe agora uma nova edição do Grimório dos Espíritos Olímpicos, os 4 Arcanos. Numa linguagem moderna, esta é uma versão expandida, só para exemplificar um dos rituais que encontra neste novo Grimório, é o Pacto de Riqueza com o Deus Salomão. Tem muitos outros rituais, eu convido a aceder ao site e a descobrir por si mesmo este novo Grimório. Este ritual divide-se em duas partes. A primeira parte consiste numa pequena oferenda e a segunda parte em escutar ou ler uma história. Por questões de facilitismo, eu usei o Google para traduzir esta história para o português e depois a converti em áudio para que apenas precise de escutar ela. Depois de a ter traduzido para o português, eu dei nela uma pequena reestruturação de forma a que fique mais agradável para o ouvido. Na descrição vou deixar um site com a versão em inglês, contudo existem outras versões desta história. Deixo este site por ser a fonte de inspiração para este ritual e é um site empenhado na divulgação do mazedeísmo. O método que lhe vou explicar é aquele que utilizo e ofereço a todas aquelas pessoas que acredito que têm a mínima maturidade para aprender este ritual. Ou seja, que pelo menos elas se vão dar ao trabalho de fazer a operação. Este ritual tem vários segredos que vão ser revelados a si quando escutar a história mais à frente. No mazedeísmo, as histórias têm poder. O poder da palavra é um dos elementos primordiais das suas práticas espirituais e que utilizam elas para revelar segredos aos novos iniciados. Passo 1. Num prato, no meio dele, coloco uma vela branca ou duas, uma verde e uma amarela. Eu recomendo que use vela esferográfica, ou seja, são umas velas que ardem muito rapidamente. Se não tiver vela esferográfica, pode usar qualquer outro tipo de vela, desde que arda rapidamente, para não precisar de apagar o fogo, pois no mazedeísmo é uma ofensa grave apagar o fogo sagrado. Passo 2. Coloque tâmaras secas e nozes na frente da vela. Passo 3. Coloque uma flor ao lado do altar, ao lado direito de preferência. Eu em particular gosto de flores amarelas para esta operação. Passo 4. Acende a vela e diz a seguinte oração que está aqui 3 vezes. 1 milhão de agradecimentos ao Senhor Todo-Poderoso e a todos os poderes espirituais. Yazat Baran, peço humildemente que aceite estas ofertas e que as suas bênçãos aliviem as minhas dificuldades, ou aqui fazer o seu pedido, e daqueles que eu amo. Que assim seja. Pode fazer um pedido geral para que alivie as suas dificuldades, ou pode fazer um pedido específico para alguma situação que gostaria de resolver. Existem várias grafias para este nome. Inclusive, por vezes aparecem como divindades separadas. Contudo, ao que tudo indica, são a mesma divindade, apenas com grafias diferentes. Yazat Piran, Yazat Baran, sendo a mesma divindade. Passo 5. Deixe a vela arder
e escuta a história que se segue neste vídeo. Quando acabar de ouvir a história, espero que tenha aprendido alguns segredos. Faz uma vénia e deixa a vela queimar até ao fim. Quando terminar de arder, descarta a vela no lixo e as nozes e as tâmaras, assim como as flores, devem ser descartadas num jardim após 24 horas. O dia consagrado a esta divindade é Marte. Agora a seguir vai estar a história. Por isso, eu despeço-me. Um abraço forte e até o próximo episódio. Em louvor de Esata Beron, Mishkin era um lenhador muito pobre que ganhava a vida cortando e vendendo madeira. Morava numa pequena casa com a sua esposa e filha. Um dia, quando os seus vizinhos preparavam uma refeição, a filha de Mishkin foi seduzida pelo aroma tentador que exalava. Queria tanto aquela comida que foi até a casa deles com o pretexto de pegar emprestado um pouco de lenha, enquanto esperava que eles lhe oferecessem um pouco daquela deliciosa comida. Os vizinhos deram-lhe os gravetos, mas não lhe ofereceram comida. Depois de um tempo, ela voltou com a desculpa de que o graveto havia queimado e se ela poderia, por favor, pegar mais um pouco. Ela pegou o seu graveto, mas mais uma vez teve que sair sem provar um pouco da comida deles. A pobre menina estava com fome, desesperada, e quando os vizinhos estavam prestes a se sentar para a refeição, ela fez mais uma tentativa ousada pedindo mais lenha, pois o último lote também havia queimado. A essa altura os vizinhos sabiam já das intenções dela e em tom de aborrecimento disseram: "Sabemos porque continua vindo aqui. Pegue esta lenha, mas lembre-se, é pecado apagar deliberadamente o fogo." Com isso eles bateram a porta na cara dela. A filha de Mishkin saiu a chorar e ficou miserável pelo resto do dia. Naquela noite, quando seu pai voltou para casa da floresta, ela a chorar contou-lhe sobre a rica comida que os vizinhos preparavam e das suas tentativas fracassadas de conseguir um pouco disso. Mishkin consolou a filha dizendo que no dia seguinte iria cedo para a floresta e pegaria uma carga maior de lenha. Com o dinheiro extra que ganharia, eles poderiam comer muito bem. No início da manhã seguinte, Mishkin foi para a mata, mas, para sua total decepção, viu que um incêndio assolava a floresta. Esperou o dia inteiro na esperança de que o fogo diminuísse. Naquela noite, Mishkin choroso e muito triste foi para casa. Tudo o que eles tinham para encher as suas barrigas naquela noite era um pouco de água. No dia seguinte foi o mesmo para esta pobre família. No terceiro dia, Mishkin não teve coragem de voltar para casa com a sua esposa e filha famintas. Os seus soluços de desespero atraíram a atenção de 5 anjos: Esata Beron, Esata Ardibeste, Esata Mier, Esata Baron e Esata Saros, todos vestidos com mantos de branco, verde e amarelo, que passavam por ali. Eles aproximaram-se de Mishkin e Esata Beron, o anjo que resolvera os problemas humanos, perguntaram-lhe por que está a chorar. "Diga-nos e, se for possível, certamente resolveremos os seus problemas." Mishkin a princípio não queria compartilhar os seus problemas com eles. Mas o fardo no seu coração era grande e ele derramou a sua história, contando-lhes a experiência humilhante da sua filha com os seus vizinhos egoístas e da sua promessa a ela de trazer dinheiro extra para uma boa refeição, finalmente, do trágico incêndio florestal que os deixou famintos nos últimos 3 dias. Esata Beron pegou 3 punhados de terra do chão e os colocou no colo de Mishkin, dizendo: "Mantenha isso em segurança com você. Se a sua situação melhorar com isso, sempre que for conveniente, conte a sua história para os outros e lembre-se de nós com oferendas de nozes, flores e doces." Mishkin pensou consigo mesmo que aquela pequena pilha de terra certamente não resolveria os seus problemas e queria jogá-la fora assim que eles tivessem ido. Os anjos desapareceram no ar, mas uma voz misteriosa veio de cima: "Cuide desse monte de sujeira como faria com a sua própria vida. Vai prosperar com isso, não jogue fora, caso contrário, enfrentará a pobreza por toda a sua vida." Quando Mishkin voltou para casa, jogou a terra num canto da sua casa e mais uma vez a família foi para a cama com apenas água para saciar a fome. Nas primeiras horas da manhã seguinte, os vizinhos notaram flashes brilhantes de luz saindo da casa de Mishkin. Pensado ser um incêndio, e deram o alarme. A filha de Mishkin acordou e, no que lhe concerne, acordou o pai dizendo-lhe: "Há um brilho incomum na casa. Pai, poderia ser um ladrão." Mishkin respondeu: "Não tenha medo, minha filha. Não temos nada na nossa casa exceto uma corda e um machado para o ladrão roubar. Esteve com fome nos últimos dias e está apenas imaginando isso." No entanto, Mishkin ficou perturbado com o brilho incomum ao redor da casa e levantou-se para verificar por si mesmo.
Ficou surpreso ao ver que a pilha de terra que ele havia despejado na noite anterior era agora uma pilha de pedras preciosas deslumbrantes e brilhantes. Guardou-as em segurança e voltou para a cama. De manhã, Mishkin agradeceu a Deus por sua boa sorte e foi ao mercado vender uma das suas pedras preciosas. O primeiro joalheiro que visitou ficou tão surpreso ao ver a peça que pediu a Mishkin que indicasse o seu próprio preço pela peça. Pensando que o homem não podia estar a falar a sério, foi a outro joalheiro para avaliar a gema. Em todos os anos que negociei aqui, nunca vi uma pedra tão preciosa como esta, disse este velho diamantista. Vou empilhar 3 lotes diferentes de dinheiro e pode jogar a sua gema e tirar a pilha de dinheiro em que ela cair, explicou. Mishkin jogou a sua gema e ela caiu na maior pilha de dinheiro. A seguir foi ao mercado comprar mantimentos, comprou os itens mais escolhidos e contratou um trabalhador para entregar os mantimentos na sua casa. Ele também comprou nozes, frutas e flores e distribuía para as pessoas que encontrava no caminho para casa. Enquanto isso, na casa de Mishkin, a sua esposa e filha se recusaram a aceitar as compras, convencidas de que o pobre trabalhador as havia trazido para o endereço errado. Certamente pertenceriam à casa de um homem rico. Enquanto discutiam sobre isso, Mishkin chegou. Morremos de fome e não há uma migalha para comer em casa e aqui estão todos esses mantimentos que deveriam ser nossos, exclamou a sua filha irritada para Mishkin. Mishkin sorriu enquanto contava à sua família. Estes, minhas queridas, foram concedidos a nós por Deus, e assim dizendo, ele contou-lhes toda a história desde o momento em que conheceu os 5 anjos perto da floresta em chamas, até o momento em que conseguiu grande pilha de dinheiro no joalheiro, em troca de uma das suas pedras preciosas. Não demorou muito para que Mishkin construísse uma casa que até humilhasse o palácio do rei em comparação. Um dia, quando o rei passava, ficou surpreso ao ver esta casa que era mais palaciana que a sua. Ao fazer perguntas, o rei foi informado de que o dono era Mishkin, um simples lenhador, passara de trapos à riqueza pela graça de Deus. O rei ficou intrigado e isso o fez pensar se tal homem seria humilde ou arrogante. Para testar isso, ele decidiu enviar um prato de comida da sua própria mesa para a casa de Mishkin. Mishkin e a sua família ficaram genuinamente humilhados pelo gesto do rei e perguntaram-se como retribuiriam o seu favor. No final, Mishkin devolveu a bandeja do rei com um grande diamante deslumbrante da sua coleção. Não havia uma única joia na coleção do rei que pudesse se comparar a esse diamante. E a sua filha, a princesa, colocou num colar. Sendo um homem muito religioso, Mishkin decidiu sair da cidade em peregrinação. Ele confiou a sua filha a tarefa de orar a Yazat Aberon com oferendas regulares de frutas secas, flores e nozes. A filha de Mishkin tinha muitos amigos agora e um dia eles estavam numa lagoa local onde conheceram a princesa que veio tomar banho lá com os seus servos. Os dois logo tornaram-se boas amigas e visitavam a casa uma da outra com bastante frequência. Na sua alegria, a filha de Mishkin esqueceu as instruções do seu pai de que ela orasse a Yazat Aberon. Um dia, quando as duas meninas chegaram a um lago com as suas amigas, a princesa quis dar um mergulho. A filha de Mishkin não sabia nadar e concordou em cuidar do precioso colar e das roupas da princesa. Quando ela voltou do seu mergulho, a princesa notou que o diamante estava em falta no seu colar. Houve uma briga entre as duas. A princesa acusou a filha de Mishkin de roubar o diamante do seu colar. Os seus apelos de inocência caíram em ouvidos surdos e uma princesa muito zangada foi para casa e reclamar com o seu pai, o rei, que o ciúme havia levado a filha de Mishkin a roubar o seu diamante. Furioso, ordenou que todos os bens de Mishkin fossem confiscados, e que a sua esposa e filha fossem jogadas na prisão. Enquanto isso, Mishkin estava a caminho de casa quando foi assaltado por bandidos e roubado. Ao voltar para casa, ele foi informado da prisão da sua família e foi direto ao rei para uma audiência. Vossa Alteza, disse Mishkin em tom reverente. É impróprio para um homem de família ficar sentado em casa enquanto a sua esposa e filha definham na prisão. Por favor, liberte-os da prisão e deixe-me tomar o lugar deles. O rei concordou com isso e Mishkin foi para a prisão em vez da sua família. Naquela noite, um anjo apareceu no seu sonho e falou: recebeu tanta riqueza e felicidade na sua vida, mas não conseguiu fazer uma simples oferenda a Yazat Aberon. Mishkin percebeu que os modos esquecidos da sua filha havia trazido tudo isso sobre eles. Ele estava muito arrependido e implorou por misericórdia. Muito bem, disse o anjo. De manhã, quando acordar, encontrará algumas moedas debaixo do travesseiro e será concedida a sua liberdade. Encontra alguém para comprar nozes, frutas secas e flores e reze para Yazat Aberon com essas oferendas,
Quando Mishkin acordou na manhã seguinte, encontrou as moedas debaixo do travesseiro e logo depois foi libertado. Do lado de fora da prisão, ele parou um cavaleiro e pediu-lhe para comprar os itens para sua oferta. Estou com pressa de comprar roupas para o casamento do meu filho, disse o homem. Eu não tenho tempo para buscar essas coisas para si. Assim dizendo, o homem partiu. O seu cavalo logo tropeçou, derrubando o homem da sua montaria e quebrando a sua perna. Mishkin então pediu a um velho triste que passava para comprar os produtos para si. Vou buscar o que precisa, disse o velho, eu ia comprar uma mortalha para meu filho que está a morrer, mas certamente posso lhe poupar algum tempo. O velho trouxe os itens para a ofrenda e foi convidado a participar das orações. Mishkin narrou a sua história e juntos oraram a Yazataberon pela saúde e felicidade das suas famílias. Quando o velho finalmente chegou a casa, ele recebeu a feliz notícia de que o seu filho estava bem novamente e havia alegria por toda parte. Isso estabeleceu a fé do velho em Yazataberon e ele também se tornou um devoto regular. Um dia, não muito tempo depois, o rei, a rainha e a princesa estavam a passear no seu jardim quando um grande pássaro voou e deixou cair o diamante perdido a seus pés. Eles estavam muito arrependidos pelo que haviam feito a Mishkin, a sua família, e o rei pediu desculpas pessoalmente a eles. Mishkin disse ao rei, envergonhou a nossa família com as suas acusações de roubo. Que homem vai se casar com a minha filha agora? Constatando a verdade nisso, o rei e a rainha pediram a mão da sua filha em casamento para o seu único filho, o príncipe. Eles eram uma família agora e visitavam as casas um do outro com frequência. Em uma dessas ocasiões, quando o rei e a rainha estavam na casa de Mishkin, a rainha notou que ele havia colocado essas ofrendas e estava orando. Qual é o significado dessas frutas, nozes e flores? Ela perguntou a brincar a Mishkin. Eles são a fonte de toda a nossa felicidade, Mishkin respondeu e iluminou sobre as bênçãos de Yazataberon. Perdi os meus irmãos nos últimos 7 anos, disse a rainha a Mishkin. Se eles aparecerem, tornarei a sua história famosa em todo o nosso reino. Juntos. Eles fizeram uma ofrenda a Yazataberon e rezaram pelo retorno seguro dos irmãos da rainha. 3 dias depois, os irmãos voltaram de repente para a rainha. Assim ficou a sua crença nos poderes de Yazataberon firmemente cimentada, em louvor de Yazataberon.